sobre essa intensidade da fumaça aqui na capital amazonense. Olha, uma das consequências disso é a baixa visibilidade e isso pode, inclusive, atrapalhar a tão importante navegação aqui no nosso estado. Não é isso, Lucas? Boa noite para você. Olá, Dante. É exatamente isso. Boa noite para você, para a Denise e uma boa noite muito especial também para quem nos acompanha. Só para a gente frisar que essa, infelizmente, não é uma realidade que apenas a capital do Amazonas passa. Triste realidade. Nos últimos 3 dias, diversas cidades aqui do Amazonas passam por essa mesma dificuldade, que é a baixa visibilidade. E pior do que isso, o fator prejudicial que essa fumaça acaba causando também para toda a população. Segundo os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na última semana não houve nenhum tipo de registro pelo monitoramento do Instituto de focos de queimada aqui na capital amazonense. E através de nota, o governo do estado ele já disse que a fumaça que hoje atrapalha a visibilidade e prejudica a saúde aqui na capital do estado, ela vem do sul, principalmente dos municípios que fazem parte do Arco do Fogo. Acontece que essa é uma atividade que para a gente aqui na cidade já é muito ruim, mas para aquelas pessoas que trabalham embarcadas, principalmente aqueles comandantes e os práticos que têm a responsabilidade de comandar as embarcações, é algo que é ainda pior, porque naturalmente essa já é uma atividade que demanda muita responsabilidade e com a baixa capacidade de se enxergar causada pela fumaça, se torna uma atividade ainda mais arriscada. E nesse contexto, esses trabalhadores precisam apelar para outros instrumentos e outras tecnologias, além, é claro, da própria visão, para evitar acidentes durante esse processo de navegação. Vamos ouvir agora o que disse um dos comandantes de embarcações que hoje em dia convive com essa realidade difícil de trabalho aqui na capital amazonense. O GPS, a bússola e o rádio de comunicação para comunicar com os colegas que também estão trafegando, né? Então é essa a nossa arma para a vitória, né? Para ter uma navegação segura. Dos 10 dias para cá tem caído muita fumaça, descido muita fumaça, de todos os lados chega fumaça, né? De onde o vento vira, de lá ela joga fumaça. Então, é prejudicial a nossa navegação e a saúde também, né? Além disso, existe um outro ponto muito importante, que é o próprio interior do Amazonas, em especial as cidades que fazem parte do Arco do Fogo. Humaitá, hoje, se tornou a cidade com a pior qualidade do ar ou o ar mais poluído de todo o país. Reportagem, inclusive, que está disponível no acritica.com. Além disso, além de ser a pior cidade do país em qualidade do ar, é a 13ª pior cidade do mundo dentro desse mesmo ranking, que é feito pelo monitoramento da World Air Quality, que faz esse monitoramento em tempo real. O detalhe é que Humaitá é banhada pelo Rio Madeira, que desde o mês passado está com a navegação noturna das embarcações proibidas por causa do baixo nível do Rio Madeira. Isso significa dizer que de noite não dá para navegar por causa da vazante e de dia, pela parte da manhã ou enfim, restante do dia, a navegação é ainda pior também ou igualmente arriscada por causa da fumaça. Situação muito ruim no interior do estado do Amazonas e que, pelas projeções que a gente tem até agora, podem ficar pior. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Lucas, obrigado aí. Eu queria só lembrar o pessoal que está acompanhando a gente que essas imagens que a gente estava vendo enquanto o Lucas traz as informações, elas não são arquivos do ano passado não, tá? Elas são de hoje à tarde, ali, imagens do Irailton Santos, ali perto da Ponte Rio Negro. Isso deixa bem claro que a situação está muito grave e que está muito antecipada em relação ao ano passado, pelo menos um mês para chegar nesse estágio. A gente começou a ter esse tipo de sinal aí da natureza lá por volta de 12, 13 de setembro do ano passado. Essas são as imagens que Irailton fez na tarde de hoje. É assustador, de fato. E tem uma explicação
Por que começou antes? É porque as queimadas também foram antecipadas. Isso está evidenciado nos números levantados pelo INPE. O INPE que faz a divulgação da quantidade de queimadas. Esse levantamento é feito desde 1992 e a gente separou aqui para você que acompanha a Crítica Notícia os últimos anos e os recordes também registrados. Aqui embaixo nós temos o que foi registrado ao longo do mês de agosto, né, de 2000, aqui nessa geração, agosto. Aqui, agosto. Agosto. Essa fileira E é o esse ano de 2024, é o ano né? de 2024 por mês. E o que está em vermelho são os recordes de queimadas. Se você observar o 2024, ele já começa, a partir do mês de junho, ultrapassar o número registrado, o maior número registrado desde que se iniciou essa contagem. Em junho, batemos recorde também em julho e a tendência aqui no mês de agosto é a mesma. A gente tem aqui um recorde, não consigo ver, que é 588 aqui. 8.538 é esse número que está bem aqui em cima, ó, foi em 2021. Só para pegar um pouquinho antes, Adriane, a gente está falando de julho, que o recorde anterior era de 2.119. Agora, quando a gente pega o de 2024, praticamente dobrou, né? 4.241. Essa fumaça de julho, ela é sentida, ela começa a ser sentida no começo de agosto. E quando você vê agosto escalonar dessa forma, que a gente está aqui contando os primeiros dias só, e já está quase chegando na metade do que foi registrado de todo o mês passado, isso certamente traz aí um cenário que deve ser assustador aí para a gente nos próximos dias, né? Abre aqui a tela para a gente instruir que o telespectador a acompanhar essa linha de raciocínio que a gente vai trazer desses números divulgados para o INPE. O número daqui foi o recorde. A gente está com 3.587 até agora. Essa contagem são só de 11 dias. Me dá licença para tirar meu papelzinho do bolso. A Adriane é raiz, tá? Ela faz a conta quando eu anoto, eu aprendo mais rápido. Ela faz a conta na mão. Tecnologia para quê, né? Exatamente. Olha, 3.500. Esse ritmo dá 326 casos por dia. Se a gente continuar nesse mesmo ritmo até o fim do mês, agosto vai encerrar com 10.106 casos de queimadas, que é maior que o recorde registrado em 2021 e quase o dobro do que foi registrado no ano passado. Agora observa os números lá de baixo. Esses números da parte de baixo são os números de dia por dia do mês de agosto comparado com agosto agora, de 2024, com agosto do ano passado. No dia 4, aqui ó, 6 casos no ano passado. E nesse ano, no mesmo dia, 605. É um aumento de quase 10.000%. Quase 10.000% em um único dia. Você imagina, de 6 para 605. Há também outros registros aqui nessa parte de baixo, dia por dia, que é feito pelo INPE, né, que é a fonte, o Instituto Nacional, que faz essa divulgação, que também tem uma evolução de cerca de 1.000%, 800%. A situação realmente é preocupante. Olha aqui. Tem o dia 8, por exemplo, né, 107 casos ano passado, 555 esse ano, né? 800% aí. Em todos a gente vê uma disparidade muito grande, né? Não é nada parecido. E quando você olha para o que a gente sentiu ano passado e vê que com esses números já está assim em agosto, é impossível a gente não ficar temeroso em relação a setembro, em relação ao que vem pela frente, porque isso aqui está acontecendo um ano depois de todo aquele caos do ano passado. E parece que ninguém fez absolutamente nada, parece que todo mundo esqueceu e não tomou as medidas que eram para ser tomadas. A gente teve um ano para chegar até aqui e estão deixando chegar dessa forma, porque, mas é ação humana, tem gente queimando. Claro, mas todo mundo sabe onde queima. Não é novidade nenhuma que vai ser em Apuí, que vai ser em Labre, que vai ser em Humaitá, que vai ser aqui, em outros municípios aqui da região metropolitana, onde a gente também tem bastante queimada, e ninguém faz absolutamente nada. E essa fumaça que vem ali do Arco do Fogo e dos municípios, principalmente do sul do Amazonas, ela não vai ficar lá. Ela fica ali durante um período e depois ela vai se espalhando. Por conta da nossa localização, da pouca quantidade de ventos, ela demora muito, essa fumaça demora muito sair e pode chegar até o sul do país. E um exemplo claro disso foi domingo. A gente teve uma madrugada chuvosa, uma manhã com uma chuva torrencial
E não mudou nada, praticamente nada. Logo depois estava tudo cinza novamente, a cidade muito afetada e a gente percebe que esse aumento do nível de fumaça no ar, ele começa pela orla da cidade. Inclusive, é o levantamento também feito pelo Selva APP, que mostra as áreas com maior incidência, as áreas mais problemáticas. A gente também tem esses dados para trazer para você agora que nos acompanha nessa noite, porque a situação foi recorde em junho, recorde em julho e deve ser também em agosto. Aqui a gente tem níveis de medição que vão de bom, regular, chegam a ruim, muito ruim. Os bons e são cada vez, assim, você vê cada vez menos, né? São esses pequenos pontos verdes que você consegue visualizar aqui no mapa do Amazonas. O Selva, é importante lembrar, é uma base de dados da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, que tem esses medidores de qualidade do ar espalhados, né, em diversos municípios e diversos bairros de Manaus. Na maior parte, né, desses levantamentos, você está vendo aqui ou o vermelho, que já é péssimo. É muito ruim. Muito ruim, desculpa. E esse grená aqui, esse quase roxo, que já é, aí sim, já é o péssimo, que está cada vez espalhando mais aqui pelo mapa. Esse mapa que você está acompanhando é o Amazonas, né? O mapa do Amazonas. A gente tem recortes aqui de parte do interior do estado bem impactantes. Aqui o município de Humaitá. Que foi hoje o pior, né? Foi hoje o pior. Quase 3 mil aqui, né, nesse nível, mas que passou de 300 já é... Foi o pior do país e o 13º pior do mundo, de qualidade de ar respirável. Naquele ponto do mapa que estava vários números próximos, é quando chega perto da gente aqui na capital amazonense, né? E aí há um aumento considerável. Você vê aqui que a orla, a gente está aqui na área do centro da cidade, educandos, e aí tem um impacto maior. E não se engane que na Zona Norte não tem. Um dos motivos, inclusive divulgados pelo Selva, é de que não tem medidor em algumas áreas ou falta internet em algumas áreas, não há conexão. Não significa que eles estão isentos desse ar péssimo, terrível que a gente tem enfrentado. E quanto mais perto da orla, mais difícil é. E aí o curioso é que há cerca de uns 40 minutos, eu fui ali fora, fui no meu carro pegar a camisa e eu senti, o ar está até ok hoje, né? Parecia não estar tão forte. Mas a gente está tão acostumado, já acostumou tanto com um nível péssimo que vinha enfrentando, que está um vermelhinho, parece que está bom, né? Isso, a gente vai perdendo essa noção da realidade, do quão grave está a situação às vezes. E é um alerta esse pôr do sol. Quanto mais laranja ou mais próximo do vermelho ele estiver, quanto mais poluído o ar está. Então a gente aprecia, a gente aprecia esse pôr do sol muito bonito, e o Manaus tem um pôr do sol muito bonito, mas nesse período agora a gente está apreciando ele ainda mais, né? Ele extremamente laranja, quase vermelho, e quanto mais tiver nessa tonalidade, mais poluído o ar está. É bonito, porém pode ser fatal, infelizmente. E a Prefeitura de Manaus, ela apresentou hoje um balanço desse combate às fumaças que tem cobrido a capital. E foi uma coletiva de imprensa que o prefeito Davi Almeida realizou, e ele fez duras críticas e duras cobranças ao Estado e ao governo federal. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde a última sexta-feira foram registrados 707 focos de incêndio no estado. Durante a coletiva, na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Manaus explicou que a fumaça que encobre parte da cidade não tem origem na capital, mas queimadas registradas em municípios da região metropolitana, como Altazes, Manacapuru, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Itacoatiara e Manaquiri. Nós temos um programa desde 2021 chamado Manaus Sem Fumaça e Agricultura Sem Queimadas. E Manaus está sendo prejudicada mais uma vez, e é preocupante, porque o ápice dessas queimadas aconteceram no ano passado, no mês de outubro. Todos lembram o que aconteceu na cidade de Manaus, tivemos que cancelar até a maratona da cidade de Manaus. E é preocupante o que está acontecendo em função da falta de eficiência dos órgãos de fiscalização a nível federal e estadual, e que faz com que essa fumaça chegue até Manaus, prejudicando toda a cidade de Manaus, sendo que a prefeitura que detém o menor recurso, a menor estrutura, fez a sua parte. Desde o último fim de semana, Manaus voltou a ficar encoberta por uma densa camada de fumaça. O fenômeno, que chamou bastante atenção no ano passado, começou mais cedo em 2024. Dados do INPE apontam que o ápice dos focos de incêndio no estado ocorreu entre os meses de setembro e outubro.
Diante da situação e o monitoramento da Prefeitura, já foi realizado um contato com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Manaus. O objetivo é firmar um termo de cooperação técnica para minimizar os impactos das queimadas e dos focos de incêndio. Mas, de acordo com a Prefeitura, o diálogo com o governo do Estado e com o governo federal ainda não está sendo realizado da maneira que deveria. Com relação ao termo de cooperação com os municípios da região metropolitana, foi firmado no ano passado. Nós já temos aqui uma estrutura colocando à disposição dos municípios aqui, Rio Preto, Iranduba, Presidente Figueiredo, mas a maior estrutura não é nossa. Então, nós estamos aqui cobrando em nome da população da cidade de Manaus, eu como representante da cidade, cobrando ações efetivas dos órgãos competentes e dos entes federados que são responsáveis. E a responsabilidade cabe a quem não fez o seu dever de casa. Então, nós temos que cobrar para que eventos como esse, eventos previsíveis como esse, não possam acontecer novamente. Por causa da má qualidade do ar registrada nos últimos dias, a população deve seguir algumas recomendações relacionadas à saúde. Bem, a primeira coisa é evitar a questão de queimar lixos, lixo doméstico ou qualquer outra coisa que seja inservível. A primeira coisa é isso. E se tiver fumaça, você deve se permanecer em casa, com as janelas fechadas, principalmente se é criança, se é idoso, se é gestante ou tem alguma doença respiratória crônica, né? Que você já faz o tratamento. E se tiver sintomas, procurar uma unidade básica, que você já faz o seu acompanhamento, tá? E se tiver sintomas agudos, aí sim você vai para um pronto atendimento. Mais importante, hidratar bastante, tomar bastante água, porque isso é uma das coisas mais importantes para a questão respiratória, fazer lavagem constante no caso da mucosa nasal, né? E a hidratação. A hidratação, além de fazer uma alimentação mais leve. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.